Oiê, amores e amoras! Eu tô bem, vocês estão bem? No vídeo de hoje a gente vai para a segunda parte do vídeo, só que hoje aqui no Illustrator, no computador. Vamos lá? Logo no começo do vídeo aqui, então, ó, como vocês podem ver, um trechinho acelerado, mostrando alguns detalhes que eu já fui adiantando no arquivo, fui refinando uns traços, ajustando espessuras e finalizando algumas partes, para o nosso vídeo não ficar tão longo. Mas o foco principal do vídeo de hoje vai ser te ensinar a criar um pincel personalizado. Um brush com um traçado bem orgânico, que começa ali fininho, engrossa, né, no meio e termina fininho de novo, tá? Ele vai simular aquela pressão natural que a gente faz quando a gente desenha à mão. Então, mesmo no seu desenho vetorizado, você vai ter essa fluidez do traço, tá? Vocês já conseguem perceber esse pincel sendo usado em vários pontos do desenho. No meio da orelhinha, olha ali, ó, do narizinho, nos fiozinhos de cabelo, cílios, essa parte que eu chamo de delineador, né, da bonequinha. E outros detalhes que você achar que merece essa delicadeza de traçado, você pode utilizar. Esse brush é maravilhoso, gente, para acabamento. Ele vai deixar o seu desenho bem mais bonito, a sua ilustração bem fluida, bem bonita mesmo. Depois que eu finalizei os traços da Love aqui, eu gravei a tela para mostrar para vocês como que eu criei esse pincel no Illustrator, o passo a passo, tá? Então eu criei aqui um arquivo novo, só para facilitar a visualização. E aí entra um ponto importante. Os pincéis não ficam salvos no Illustrator, gente. Eles vão ficar dentro do arquivo, tá? Ou seja, se você criar um brush dentro do arquivo aqui da Love, hora que eu abrir outro, ele não vai estar lá na galeria de pincel do Illustrator. Ele está lá só na galeria de pincel quando você abre o arquivo onde você criou esse pincel. Uma forma de resolver isso que funciona bem é você copiar e colar esse pincel para o outro arquivo. Você copia um pedacinho do desenho que tem esse pincel, por exemplo, o rostinho tem esses pincéis, você copia o rostinho e cola lá no outro. Automaticamente esses pincéis, esses brushes já vão parar ali na galeria de pincéis. Mas voltando aqui, vamos criar o pincel do zero. Então aqui eu vou criando uma forma simples, ó, vou arredondando as pontas, tá? Então essa primeira pontinha eu vou deixar mais gordinha, para ser um traço que nem um pelo, começa mais grosso e termina com a ponta fininha, tá? E a pontinha bem arredondadinha, que eu gosto de brushes arredondadinhos. Então aqui, ajustando a espessura com a ferramenta de seleção direta, tá? Que é no atalho do teclado é o A. E aí a partir disso a gente vai ajeitando. Na galeria de pincéis a gente clica no mais, escolhe pincel artístico. E aí a gente ajusta o sentido do traço ali, é o que a gente vai desenhar. E o brush está criado. E aí você pode criar outras variações. Eu vou fazer aqui também com as duas pontas finas, que aí a gente tem um tipo diferente de acabamento também. Agora eu vou aplicar aqui direto no desenho, para vocês verem na prática como o acabamento muda completamente. A vetorização, o acabamento da ilustração. Agora que vocês já sabem criar os brushes, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz algumas das luzes do cabelinho dela. Vamos lá? Eu gosto de usar esse mesmo pincel orgânico para criar todos os efeitinhos de luz no cabelinho. Então eu vou fazendo alguns traços mais espessinhos, usando o brush que eu criei propositalmente mais grosso para isso, mas você também pode aumentar ali na espessura do traçado, porque ele é uma linha, né? Então você consegue ter esse controle. Depois de criar esses traços, eu vou selecionar todos eles e eu vou em Objeto, Expandir Aparência. Por quê, gente? Porque assim o traçado vai deixar de ser uma linha e ele vai virar um objeto com preenchimento.
tá? E aí a diferença é que agora, em vez de mudar a cor do traço, eu mudo a cor de preenchimento mesmo, tá? Isso me permite trabalhar com subtons da cor do cabelinho dela, ou trabalhando na transparência, né? Dá pra fazer isso com ele linha também? Dá, mas eu acho mais fácil assim, tá? E a partir daí a gente começa a criar sombrinhas de rostinho também, usando a ferramenta caneta, tá? Eu tô utilizando aqui, o atalho no teclado é o P, Pencil. E aqui é muito importante, gente, trabalhar sempre em camadas. Não, a gente nunca cansa de falar isso, tá? Não tenham preguiça de criar camadas para trabalhar. Facilita muito na hora de organizar ou na hora que você tiver que mexer nesse desenho, tá? Depois. Para as sombras da orelha, eu vou usar a técnica de duplicar as formas, ó. Então, eu duplico a orelha, vou sobrepor uma forma na outra, tiro o traçado, deixo só o preenchimento. E aí eu vou em Pathfinder, é assim que fala, gente? Não sei. Aparar, ó lá. Depois disso, excluo, que eu não vou usar, e fico só com aquele pedacinho ali, ó, que vai virar a sombra, tá? Então, usando um subtom bem próximo da cor da pele, para dar o volume. Faço isso nas duas orelhinhas. E no final, duplico novamente o contorno ali para ficar aquele efeito de sanduíche, tá? Que vai ser o preenchimento por baixo. Então, você deixa na camadinha de baixo, por baixo, né, o preenchimento. Aí vai vir o pedacinho ali que tá com o subtom. E aí você cola o contorno, tá? Por cima. Nos detalhes do coraçãozinho do brinco, a lógica mesma. Duplica a forma. Aparar. E aqui eu escolhi um subtom mais clarinho, ó, para dar a sensação de luz batendo. Na blusinha por dentro, eu vou usar um pincel com textura, ó, como se fosse um lápis de cor. Esse pincel já vem no Illustrator, tá? E eu gosto muito dele para dar esse charme extra nesse detalhezinho. Já nas sombras da jaqueta, eu trabalho com opacidade, tá? Geralmente ali por volta de uns 40%, para conseguir enxergar bem o traçado ali, ó, enquanto eu construo as formas. Uso também a ferramenta caneta para criar essas sombras e vou equilibrando luz e sombra para dar volume, sempre, tá? No tênis, a mesma técnica, sempre a mesma lógica. Belezinha? Deu para entender? Eu confesso que por muito tempo eu preferi fazer todas essas finalizações direto aqui no Illustrator do computador, mas algumas coisas eu percebi que poderiam ter sido feitas ainda lá no iPad, principalmente as sombras, para ser mais rápido. Então, nos próximos vídeos, a ideia é tentar deixar o fluxo de trabalho mais rápido, tá? Mantendo a qualidade, porque quando a gente trabalha com isso, tempo também é dinheiro, né? Então, num próximo vídeo, eu vou tentar fazer mais coisas lá e menos aqui no computador. Vamos ver como que vai ser. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por terem assistido até o final. E se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa seu comentário, fala pra mim de onde você tá falando e ativa o sininho para você não perder os próximos, porque a gente tem muitos conteúdos fofos e legais para fazer aqui junto com você. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.